Vasco, saudações vascaíno, Austin Cunha aqui no canal Falando de Vasco, trazendo notícias e informações, tudo sobre o gigante da colina, beleza, galera? Antes daquela resenha, aquele papo que a gente traz aqui diariamente, tá? Se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente colocar aqui no canal, ajudando aí esse canal a cada vez mais crescendo aí, aos poucos a gente tá chegando lá até os 1.000 inscritos. Ajuda aí, ó, se inscreva no canal, galera, deixa o seu like, sempre deixa o seu comentário aí para ajudar, tá, o canal Falando de Vasco aí, em parceria com outros canais também. Hoje a gente vai estar numa live aqui, cobrindo aí o jogo, tá, do Vasco e Puerto Cabello, ou melhor dizendo, Puerto Cabello, que o mando de campo é do Puerto Cabello, e Vasco, tá bom? Vamos estar aí reagindo aí o jogo, torcendo aí para a vitória do Vasco, até porque o Vasco precisa dessa vitória, tá? Ontem o resultado de Melgar e Lanús não foi muito positivo para o Vasco, eu vou te explicar por quê, tá? A quarta rodada da Sul-Americana a gente já tinha como líder, com 5 pontos, era o Lanús. Vasco também tinha 5 pontos no segundo lugar. A diferença é que Lanús estava com diferença de 3 gols, tá? Positivo. Ontem, com a vitória do Lanús em cima do Melgar, um jogo onde estava se desenhando para o empate e no chute resvalado na canela do zagueiro lá do Melgar. E olha que o Melgar estava dando pressão, tá? Eles são muito fortes em transação de bola, mas tudo indica que nem todos que atacam sempre vai ser o vencedor. E Lanús mostrou isso ontem, com bastou um ataque, bola resvalada da canela lá do zagueiro, voltou para o atacante, chutou deslocado no gol, 1-0 já em uns 40 minutos já do segundo tempo, já se desdenhando aí a vitória do Lanús. E Lanús permaneceu com esse resultado e de 5 foi para 8 pontos, com 1 gol, agora está com saldo de gol positivo, 4 gols, ou seja, Vasco joga hoje contra o Puerto Cabello, tá na Venezuela, onde o Vasco já fez o seu jogo treino ontem, já faz aí um preparatório hoje para entrar em campo contra essa equipe do Puerto Cabello, tá? Lembrando que vai estar passando na ESPN, tá? E na Disney Plus, tá? ESPN e Disney Plus. Juiz da partida José Mendes, tá? E o na sala do VAR, Frank Congo, tá? É um paraguaio e o outro equatoriano. Lembrando que a importância do Vasco ganhar esse jogo contra essa equipe, tá? Do Puerto Cabello, onde o Vasco ganhou de 1-0 em São Januário. Lembra? Foi uma baita de uma oportunidade Vasco ter acrescentado em mais gols para essa diferença aí, tá? De gols não tá dando a liderança para o Lanús, ou no qual, mesmo que o Vasco vença de 1-0 o Puerto Cabello de novo, tá? Isso não traz a liderança para o Vasco, porque eles vão continuar com saldo de gol positivo mais do que Vasco, 3 gols, tá? Então hoje, na regra é clara, ou o Vasco faz 4 gols, ou qualquer menos gol, e se vencer menos do que isso daí, tá? O Vasco continuará na segunda posição da Sul-Americana. Vai faltar 2 jogos, eu vou falar aqui para você quais são eles aí, e o Vasco vai precisar pontuar e torcer pro Lanús, tá? Perder ou empatar, tá? Então vamos lá, ó, a primeira rodada foi Vasco e Melgar, onde foi aquele 3-3 com sabor de derrota, tá? Lá em Arequipa, tá? Em Peru, onde foi o jogo de Lanús e Melgar ontem, tá? Depois, em São Januário, foi a vitória do Vasco por 1-0 contra o Puerto Cabello, o mesmo que a gente vai jogar hoje. E depois teve outro jogo em São Januário, 0-0 contra a equipe do Lanús, onde o Vasco também perdeu mais uma oportunidade de vencer e pontuar, fazer somatórias de gols contra a equipe para estar aí disparando aí em primeiro lugar. Ou seja, pelo futebol apresentado pelos times, o Vasco tem competência para estar ganhando, tá? O Vasco tem condições, melhor dizendo, para ganhar esses times, só não está tendo competência, infelizmente. Como o time tem apresentado uma melhoria, tá, pequena no seu futebol, isso a gente tira pelo clássico lá de Palmeiras e Vasco,
lá em Brasília, tá? Então a gente pode se talvez tirar como parâmetro esse jogo aí como melhorias, né? Como melhorias dentro de campo. Mas futebol é dinamismo, é muito dinâmico, então vamos ver o que vai acontecer logo mais, tá? Esse jogo vai ocorrer às 19 horas, vamos estar numa live aqui cobrindo e reagindo, tá? Com alguns parceiros aqui no canal, vou estar convidando eles aqui, que é o Fernando do canal Vascaíno em Ação, é o Pablo do Vascaíno da Colina, também o tio Beto também do seu canal, tio Beto da Colina também, e é isso aí, galera. Então aí, canal falando de Vasco em parceria com os grandes do futebol, tá? Entendem muito de futebol. Tô aqui discorrendo aqui na frente, aqui sem equipe, né? Como muitos canais têm equipe, a gente não tem. Aqui a gente é só a gente mesmo, pronto, acabou. Vou falar só os resultados brasileiros da Sul-Americana, tá? Vitória ontem estava vencendo o Defensa da Justiça e acabou que Defensa de Justiça empatou, tá? Com Vitória. Vitória tá numa maré de azar do caramba, tá? E Corinthians também estava vencendo aí por 1-0 e o América de Cali conseguiu empatar, tá? E, infelizmente, o Lanús e Melgar Lanús venceu essa partida que foi muito ruim para nós, tá, galera? Então, hoje nós vamos ter Porto Cabelo de Vasco, tá? Os jogos de hoje vai ter também Cruzeiro e Muxuque, Runa, tá? O time dos índios aí, que inclusive bateu aí do Cruzeiro, vamos ver aí como é que vai ser, e amanhã a gente vai ter outros brasileiros, beleza, galera? Então, e hoje também tem Grêmio e o Atlético Grau, tá? Clube do Atlético Grau. Vamos aqui discorrer aqui na outra página, galera. Outros assuntos, não vou entrar nessa polêmica aí de Edmundo e Pedrinho, eu já recitei no vídeo passado, vou deixar o encarte aqui, vai estar passando aí para você. Isso parece, sabe o quê? Briga de dois coleguinhas do colégio, da rua, entendeu? Que a galera aí fica pau da vida um com o outro, eu sou dono da bola e se eu não deixar jogar, não vai ter também futebol, e fica aquelas ameaças bobas de grandes ídolos do Vasco, dois. Eu já me posicionei aqui, se Pedrinho tá certo, se Edmundo tá certo, isso pouco me importa. O que me importa é saber, com o conceito de dois gigantes que diz que amam o Vasco, tá? Em meio a tanta turbulência, eles acham que os vascaínos é besta. Porque toda vez quando vai se lançar uma candidatura, toda vez que vai se falar como que se fala? Ano que vem vai ter eleições aí dentro do Vasco, sempre é uma polêmica, a galera começa a colocar o chifre por lá de fora, segurando o tridente aí, e começa um atacar o outro, e isso é coisa de política, cara, isso é coisa de política. Eu falo aqui, canso de falar aqui no canal, não gosto de falar de política, e que mais me deixa mais triste e chateado, que o momento do Vasco é tão ruim, para grandes ídolos do Vasco ficar fazendo esse tipo de picuinhas, alimentando aí a discórdia da mídia e tudo mais. Poxa, você pode falar, pô, você é criador de conteúdo, você trouxe aqui. Eu trouxe, mas me posicionei, não fiquei fazendo merchandising, usando aí a desgraça dos outros para poder querer monetização ou querer visualizar aí, visualizações, like, o caramba. Não fiz nada disso, até porque a gente não precisa disso. Você que é inscrito aqui no canal, você vê eu dando e recitando um monte de canais de vascaíno, que os caras têm muito mais inscritos do que eu. Eu, na minha humildade aqui, que eu não vejo problema nenhum, tá lançando aí canais que eu posso dizer, pô, esses caras aí são firmes nas suas posições, tá? E eu não tenho medo. Tem outros que eu não menciono, que de repente você gosta, tá entendendo? Mas eu não gosto muito da política do cara, então isso é muito de cada um. Agora, ficar usando o meu canal para ficar alimentando a discórdia, o ódio, tá? Esse tipo de coisa, a gente não vai fazer isso. Mesmo caso lá do Paiê. Eu não vou trazer o canal, fiz até parte da live onde estava até essa menina aí, a Larissa Ferrari, só fui reconhecer ela no meio da live. Enfim, são tipos de coisa que eu não tenho que trazer aqui pro canal. Eu tenho que trazer para você quando é que o Vasco vai jogar, se ganhou, se perdeu, como é que foi, e a gente ficar brigando com o jogador, ficar feliz com o jogador, enfim, é isso, tá?
não vou ficar trazendo discórdia aqui pro canal, até porque não é minha vibe essa parada aí, entendeu? Então, entre Pedrinho e Edmundo, a única coisa que eu tenho que recitar é o seguinte: até agora o Edmundo falou tudo que ele queria, Pedrinho não se manifestou. E a pergunta é, já que o Edmundo sabe de tanta coisa, por que só agora que ele foi bloqueado pelo Pedrinho, né, foi desligado do WhatsApp, tá, galera? Eu tô achando que era outras paradas, mas não, tá? O canal do Marcelo Vascaíno em Análise, ele traz essa apuração com muita clareza, tá? Um baita de um advogado, um homem muito sério no canal dele, com as suas informações, que Edmundo foi desligado da Sempre Vasco, mas foi do WhatsApp. Pedrinho foi lá e bloqueou ele. Olha a briga, meu irmão, olha isso. E o cara chega na rede social, no canal dele, fala o que ele quiser. Ele pode falar o que ele quiser lá, tá entendendo? Mas, pô, semeando a discórdia, eu vou entrar com política, eu vou te tirar, que não sei o que. E falou que já sabe de muita coisa do Pedrinho, que seus inimigos souberem vão gostar. Por que não falou antes? Por que não botou para fora toda essa discórdia aí que você tem do seu amigo por anos, que vocês são nascidos e criados dentro de São Januário, tá entendendo? E não falou antes. Agora que as coisas começaram a ocorrer ao contrário daquilo que você pensava, né? Tô falando no caso do Edmundo. E por que agora que você foi desligado do grupo dos colegas amiguinhos Sempre Vasco, tá? Com toda a imersão que você com todo o gigante brilhantismo que você tem, e você é um ídolo do Vasco, por que só agora? Ou seja, se não tivesse acontecido esse caô, você não ia falar nada, ia ficar de bico fechado. Então, esse tipo de problema é tipo aquele ditado que a gente sempre fala para os colegas, hein? A briga de marido, mulher não se mete a colher, e é isso aí, entendeu? O canal falando de Vasco não vai se meter nesse treco. Saiu aí uma resposta do Pedrinho, eu vou chegar, vou trazer para você, olha aí, ó, tá vendo? Não foi dessa forma, não foi do jeito que a gente pensou. Ah, mas quem cala consente? Vão deixar correr. Pedrinho tem aí o aval da justiça para entrar na justiça, para botar o Edmundo na justiça. Já trouxe aqui no canal. Ele pode entrar com uma interpelação, tá, contra o Edmundo, ou seja, fazer que o juiz faça que o Edmundo prove tudo que ele está falando. Caso contrário, não, eis que se resolva, tá? Falando de coisa boa, Vasco da Sub-17, tá? Campeão, vou deixar aqui, ó, na tela aqui para você enquanto eu falo. Vasco aí, ó, da Sub-17 foi campeão da Copa do Brasil em cima do Bahia, irmão. Isso aí, com -1 dentro de campo, tá? No primeiro tempo, Vasco, a garotada, os moleque raiz aí, os mini bacalhau, tá, da Sub-17, conseguiram um placar de 2-2 levando para os pênaltis, onde converteram, tá? O último gol aí nos pênaltis foi 7 para o Vasco e 6 penalidades aí pro Bahia, inclusive com um baita de uma defesa aí do nosso goleirão aí da Sub-17. Como sempre, os garotos da Sub-20, Sub-17, Sub-15, trazendo conquistas, trazendo aí troféus, coisa que o time profissional do Vasco, ó, não consegue trazer pra gente. É mais fácil a gente parar de fazer a cobertura do time profissional aqui e começar a fazer a cobertura aí da Sub-17, Sub-20, é bem melhor, porque os moleques dão mais alegria pra gente do que esses caras aí, entendeu? Beleza, ó, Vasco entrou com planejamento traçado da recuperação judicial. Isso aí foi uma nota que emitiram ontem, dando aí um baita de uma vitória. Conseguimos aí, né, um plano de renovação, nota oficial para pagar as dívidas, né? Aquilo que, né, a gente já estava ciente que o Pedrinho estava fazendo, colocando até teus bens aí no meio disso tudo aí, tá bom? Eu vou discorrer algumas coisas aqui só para você estar ligado, tá? Ó, dívidas trabalhista, 12 parcelas mensais em 6 meses de carência, ou seja, o Vasco vai ter a partir de 6 meses para começar a pagar essas dívidas aí, tá? Micro pequenas empresas, tá? Pequenas empresas, lavanderia, comida, roupas, enfim, todas essas ações para sustentar, tá, o órgão Vasco da Gama lá, ou muitas empresas aí, tá, que oferecem e prestam serviço para o Vasco da Gama. Também Vasco deve ter um prazo de 12 anos, tá,
com descontos aí na frente e para começar a pagar daqui a 2 anos aí, tá? Então, 2 anos de carência para começar a pagar os micro e pequenas empresas. E olha que são muita coisa, tá? Credores, 15 anos para pagar com 3 anos de carência, ou seja, daqui a 3 anos começar a pagar os credores aí. Garantias realizadas com bens dados de garantia serão negociados caso a caso, ou seja, Vasco também tem penhoras, Vasco também tem algumas coisas que foi entrado como forma de garantia para estar pagando uma turma aí que Vasco deve, tá? Então isso aí, caso a caso, vai ser apurado, vai estar na mão do juiz, tá? Tributos seguirão no programa de parcelamentos oficiais, tá? Ou seja, o que já existe consiste, vai se manter, tá? E isso tudo aí vai ser levado tudo na mão do juiz, vai ser levado para as empresas e tendo feedback positivo, o juiz assina, dá o aval e o Vasco começa a pagar cada empresa aqui determinada, tá? Com esses prazos que foi mencionado aqui, tá? O futuro passa pela justiça e se é aprovado ou não, isso vai depender da justiça e das empresas. Lembrando que isso é uma recuperação judicial e caso dentro disso tudo que eu discorri aqui, bem pequenininho o trecho, tá? Que a nota oficial é imensa, tá? O Vasco não cumprir, tá? O seu compromisso com todas essas empresas que não sejam determinadas datas de vencimento, a empresa, a própria empresa, tá? Ou os credores, ou quem seja, tá? Pode fazer o pedido de falência da empresa Vasco da Gama, tá? Então, se não pagar, pode estar fechando as portas aí, beleza? Outra notícia, Betinho foi demitido ontem, tá? Por conta daquela agressão lá em Brasília, contra aquele rapaz lá, aquele torcedor do Vasco da Gama lá. Pô, depois eu vi o vídeo mais completo. O cara sai do seu perímetro de segurança. Ele é segurança da onde? Do Vasco da Gama. Pode reparar, onde o Vasco da Gama, os jogadores, todo mundo passar, sempre vai ter um cordão de contenção ali para separar o público, os torcedores dos jogadores, para não haver invasão. O rapaz estava fazendo um protesto como eu faço um protesto, como você faz um protesto, com todos os vascaínos, é momento de protestar. E quando ele foi fazer esse protesto, o que acontece? Esse Betinho Segurança, que já tinha um episódio contra o time do Sport, se eu não me engano, tá, onde ele foi absolvido por estar defendendo os jogadores do Vasco lá, trocou um soco, ficou um mês em casa aí descansando com a família, depois retornou aos trabalhos. Só que dessa vez ele sai do perímetro onde ele tem que estar para poder dar segurança aos atletas, para não haver nenhum tipo de furo, bloqueio, tá, do seu perímetro. Ele me sai dando cabeçada, soco. Pô, o Betinho é um cara grandão, meu irmão. E o moleque, coitado, o moleque pequenininho, baixinho, entrou no couro. Resumindo, Vasco apurou, Pedrinho apurou, já tinha mandado ele de Brasília direto para o Rio de Janeiro e toma aí na cabeça. Foi demitido, não faz parte mais do Vasco da Gama, esse tal de Betinho. Cara, é muito complicado, né, ter tipo de profissionais assim, né, ou amadores, tá? Para quem trabalha em segurança aí tá ligado que foi muito errado o que ele fez aí e bota errado nisso. Se ele é contratado, eu não sei em que cláusulas, né, se entra nessa parte de ele ser segurança, se é só de bens, né, se é só dos jogadores, enfim, naquela contenção toda, não sei até onde vai, mas passou dos limites ali, ele agiu por conta própria e isso aí Vasco entende que não tá dentro daquilo que foi pedido para o profissional fazer, beleza? Galera, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificação de todos os vídeos que eu lançar aqui na plataforma. Lembrando, tá, galera, ó, Vasco tem hoje, conforme eu dito, tá? Vai ter hoje esse jogo aí contra o Puerto Cabello, na Venezuela. Vasco já está lá no estádio Misael Delgado, tá? Depois disso, o Vasco vai pegar o Lanús, tá? O Vasco vai voltar para o Rio, vai jogar contra o Vitória no Barradão e depois, tá? Dia 13 vai pegar o Lanús. E é aí que o Vasco vai ter que dar o couro lá na Argentina para poder estar ganhando o Lanús. Caso vença essas duas partidas, o Vasco já está garantido, tá? Já que Lanús venceu hoje, Vasco passa. Se Vasco empatar com Lanús, também não é um resultado ruim,
mas precisa estar fazendo saldo de gol hoje, porque o último jogo do Vasco vai ser contra a equipe do Melgar, lá na Arequipa, no Peru, onde o Vasco deu mole nesse jogo, tá? Galera, fui, até mais tarde, estamos aqui.